Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal. Trago nesse vídeo um bastidor que envolveu a viagem de Renato Portaluppi a Brasília, mesmo que ele não possa ir ao estádio e não possa comandar o Grêmio à beira do campo contra o Botafogo. Mas ele também não podia contra o Bragantino, e ele não foi. Dessa vez ele foi. O que será que mudou? O que será que disseram para o Renato? É esse bastidor que a gente vai contar a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, bem-vindo a esse canal. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vamos falar sobre isso. Vamos lá então, pessoal. Deixaram o like, se inscreveram no canal? Então vamos trocar essa ideia. Teve uma reunião. Quer dizer, cada vez que eu falo em reunião, a impressão que vocês têm é que foi uma coisa assim super secreta, portas fechadas, todo mundo engravatado. Vamos usar um outro termo. Teve uma conversa, tá? Algumas conversas no plural, tá? Na quinta-feira e também na sexta, porque até a quinta não tinha definição e só foi batido o martelo na sexta-feira sobre a viagem do Renato para Brasília com o time do Grêmio. Quinta-feira teve uma primeira reunião, tá? O Renato, a suspensão dele foi mantida, a reunião aconteceu e aí disseram para o Renato o seguinte, duas vertentes, tá? Dois grupos nessa reunião se manifestaram, nessa conversa se manifestaram. O primeiro grupo disse o seguinte para o Renato, olha só, tu tens que ir a Brasília. Por quê? Porque tu é importante, tu é o líder do vestiário, embora, né, o grupo não esteja assim 100% nas mãos do Renato, como ele diz, isso não acontece, mas bem ou mal é o técnico do time, né, é o chefe do vestiário, tu tem que ir a Brasília. Esse grupo botou essa ideia. Só que o Renato também foi assessorado para fazer o oposto, que é o argumento do ego, e eu confesso que eu fiquei muito preocupado com esse segundo grupo que está mais interessado no ego do Renato do que outra coisa. Esse outro grupo orientou o Renato ao seguinte, Renato, não vai a Brasília. Por quê? Porque se tu viajar para Brasília, tu vai dar razão para aqueles que lá atrás te criticaram porque tu não foi a Bragança Paulista. Ou seja, não foi a Bragança, foi criticado, tremeu com as críticas, voltou atrás e aí para Brasília ele viajou. E na quinta-feira o Renato ficou balançado com esses dois argumentos, tá? Na sexta-feira, que era o dia da viagem, o Grêmio chegou em Brasília, por exemplo, na sexta, ontem, portanto, no fim da tarde, esse martelo foi batido de manhã. Eu confesso que eu estava imaginando que esse pessoal, a turma mais preocupada ali com o ego do Renato, ia ganhar a queda de braço. E isso não aconteceu. O Renato optou, o Renato tomou a decisão de ir a Brasília, de estar presente com o time em Brasília. Ele não vai treinar o Grêmio, ele segue suspenso, tá? Mas dessa vez ele está na delegação, ao contrário do que ocorreu ali atrás em Bragança Paulista. O Renato foi convencido por aquele primeiro grupo que eu mencionei. Ele foi convencido de quinta para sexta-feira a participar da viagem, a estar em Brasília, e lá está ele, em Brasília, no hotel do Grêmio, vai ficar no hotel, não pode ir ao estádio, muito menos comandar o time na beira do campo. Isso mudou. O que aconteceu nessa conversa? Renato foi convencido. Mas há duas opiniões diferentes. Aqueles que foram vencidos, de que o Renato não deveria ir, e aqueles que venceram e que convenceram o Renato a ir para Brasília. Muda alguma coisa? Vamos para a prática. Muda alguma coisa? Sinceramente, mesmo no jogo em que o Renato não foi, é claro que ele treina o time. É ele quem tem o telefone, é ele quem dá as ordens, é ele quem comanda as ações mesmo que à distância. Ele vai comandar de novo, só que dessa vez não no seu hotel em Porto Alegre, e sim no hotel do Grêmio, lá na capital federal. Deixem um like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.